anos, é isso? De 12 anos a 17 anos, pode ir para a sala lá com moto, nem de 12 a 17 anos. É um trabalho piloto que nós estamos fazendo, para ver se está certo, né? Se for certo, o reino vai crescer mais. Amém? Amém? Quantos creem isso em nome de Jesus? Irmão, nós estamos no quarto dia dessa campanha. Isso é quarto dia, é quarta semana. Quarta semana da campanha, do ano da bondade da família, né? Da bondade de Deus na família. E a gente vê que, na verdade, alguns irmãos não vêm, não sei por que motivo, porque a família dele deve estar muito boa, né? Depois, pastor, eu gostaria de falar do senhor. Né? Então, é um grande problema isso aí, irmãos. Eu não coopero nos corpos, eu ajudo aqueles que querem ajuda. Quem não quer ajuda, cada um faça o que bem entender da sua vida. Nessa igreja nós não temos o livre-arbítrio, amém? Nosso arbítrio pertence a Deus. Amém, irmãos? Porque se eu tivesse o livre-arbítrio, eu fazia como muitos. Não viria com tudo, porque acho que é sabe tudo. E a cada dia eu quero aprender mais. Mais. Amém? Eu vou ter o irmão Marcelo, está com a palavra hoje. A igreja pode ficar em pé para receber o nome de Jesus. Vai pegar essa Bíblia? Uma cabeça. Você pode direcionar as mãos para cá em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida do Marcel, a esposa, a filha, em tuas mãos. Senhor Deus, nós sabemos, Pai, que o inimigo se levanta, mas se levanta para cair. Então, eu profetizo e penso que o Senhor veio usar pelo certo nessa noite. Com uma unção restauradora, transformadora, uma unção profética. Pai, querido, nós quebramos, Pai, todo levante do inferno, toda parede, toda barreira que já tentou se levantar com tudo do céu. Que ele venha ser, Pai, cheio do teu poder na manifestação do Pai. Eu transporto para a autoridade para ele para agora, para que o teu nome venha ser glorificado. Eu profetizo, Pai, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus. O teu anal, o teu refrigério esteja sobre a vida dele. E não venha mais falar, mas o teu santo e poderoso Espírito. É o que pedimos, Pai, nessa noite, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Amém. Graças a paz, igreja. Amém. Muitos aqui acredito que já tenham ido em palestras, em simpósios. E quando o palestrante, né, é de renome, né, quando ele conclui uma palestra, e essa palestra, nós podemos dizer, impecável, nós aplaudimos. E quando a palestra é muito boa, nós aplaudimos de pé. E nós não podemos deixar em branco aquilo que o Espírito Santo fez hoje nesse lugar. Então eu quero que vocês deem a melhor salva de palmas e deem as boas-vindas ao Espírito Santo. Como que ele, o Espírito Santo, ele almeja falar com você. Mais forte o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Ele quer falar com você. Hoje é uma noite que você tem uma oportunidade maior do Espírito Santo. E você vai entender a pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar com você. O Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Eu preciso, mais uma vez, que eu vou manifestar. Abre os corações, Senhor. Prepara, Senhor. E Deus, para que a semente seja plantada e ela possa frutificar a semeadura, assim nós te exaltando, te glorificamos e te agradecemos pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos e a igreja diz: Amém. Glória a Jesus Cristo. Amém. Vamos esperar. Irmão, eu não estou sem Bíblia, tá? A gente está com o vazamento bíblico todo aqui no noite. Oremos para que tudo ocorra bem, né? E nós estamos
nessa campanha da bondade de Deus, na família, nos lares. Esse é o ano que o conselho, né, do nosso ministério recebeu através do Espírito Santo. Teremos essa temática sobre a família durante esse ano, da bondade de Deus sobre aqueles que o servem, né, sobre aqueles que o buscam. E é impossível a gente falar sobre bondade de Deus se nós não falarmos sobre o Espírito Santo de Deus. Porque muito nós temos ouvido, vou escutar, desculpa meu português, se eu não errado. Nós ouvimos falar muito de Deus, nós ouvimos falar muito de Jesus, mas o Espírito Santo é tratado como uma subdivindade. Não me entendam mal, porque pouco se é falado a respeito do Espírito Santo. E o que nós precisamos entender é que atualmente o ministério que está sendo exercido na terra é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo do Antigo Testamento, se a gente pode dizer assim, o Testamento é um só. O Espírito Santo, ele tinha como que incursões pontuais na terra. Porque Jeová, Deus, era aquele que ia dirigindo o seu povo. Depois nós tivemos o ministério de Cristo, onde Cristo, homem, se desfez dos seus atributos de grandeza. Nós vamos falar sobre isso hoje também. Ele passou sobre a terra sem pecado. E ele disse que ele iria aos céus, para o seu trono, aonde ele sempre esteve, e ele deixou por causa de mim e de você. Amém? E quando o Espírito Santo chegou, houveram manifestações. Tivemos barulho, tivemos milagres, tivemos restaurações e, acima de tudo, tivemos arrependimento. Repita comigo: tudo o que Jesus fez foi pelo Espírito Santo. Tudo que o cristão faz deve ser pelo Espírito Santo. Deus tem três atributos de grandeza: onisciência, onipresença e onipotência. É isso que o faz Deus. E a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, em glória, possuem esses três atributos de grandeza. Mas para que Jesus pudesse vir à terra e vencesse o pecado dentro da palavra de Deus, juridicamente correto, Jesus precisou se fazer homem. Então ele abriu mão dos seus atributos de grandeza na terra. E tudo o que ele fez no seu ministério foi através do Espírito Santo de Deus. Então nós acabamos de falar que nosso Deus, ele é o Deus Trino. Ou seja, a sua natureza é pela três formas diferentes. O Pai, nós temos o Pai, Jesus na figura de Filho, e o Espírito Santo na figura de um decodificador, de um consolador, de um instrutor, que faz com que os três, de maneira harmônica, eles possam agir no seu máximo poderio santo. E através dessa sinergia de Pai, Filho e Espírito Santo, o universo fica equilibrado, fica sustentado por essa unidade santa. E é necessário que um testifique do outro. Eu não posso falar de mim mesmo, é necessário que haja uma testemunha. Eu acredito que a grande maioria, se não a maioria do povo que vai levantar os braços, já tenha lido o Antigo Testamento, ou pelo menos tenham buscado algumas instruções a respeito do Antigo Testamento. E acredito também que tenham lido
o Novo Testamento todo. Só. Pode um pouquinho mais de grave, por favor. Na cultura judaica, no Antigo Testamento, é necessário que quando uma pessoa vai falar algo como verdadeiro, existam testemunhas. Então Deus, Ele não deixa dúvida alguma da sua grandeza, da sua soberania e da sua santidade. Por isso o Pai testifica do Filho, em Mateus 3,17. O Filho testifica do Pai, em João 5, 19 e 20. E o Filho testifica do Espírito Santo, em João 14, 26. Só. E Jesus, o nosso exemplo cristão, significa pequenos cristos, ou seja, nós devemos seguir os passos de Jesus. Por isso é importante que nós conheçamos a palavra, estejamos lendo a palavra de uma maneira contínua, para que a gente busque fazer o que Ele fez. Porque Jesus é 100% Deus e foi 100% homem, como Ele disse. Jesus fala sobre o Espírito, e Ele diz: e o Espírito Santo falará de mim, João 15, 26, e eu os enviarei, João 16, 7, e Ele me glorificará, João 16, 14. Aqui nós já deixamos claro que Jesus, Ele ressaltou a importância de alguém. Se vocês observarem na Bíblia, as coisas que se repetem, as coisas que são faladas de uma maneira repetitiva, às vezes Deus fala de uma maneira até exaustiva, é necessário que nós tenhamos uma atenção redobrada sobre aquilo, porque aquilo é algo muito importante. É a mesma coisa que você grifa num livro que você está lendo, e aquilo é algo que é relevante para um concurso, para uma prova ou para um entendimento, uma revelação. E Jesus deixou bem claro: vocês vão precisar andar através desse cara, que é o Espírito Santo. O homem espiritual, ele se move pelo Espírito. Não é através de poderes naturais do homem que Deus se move no mundo. É através do ministério do Espírito Santo. Repita comigo de uma maneira forte: ministério do Espírito Santo. Eu preciso entender e me relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo, fale, Espírito Santo, fale com ele. Fala comigo. Quando eu falo com meu filho, tenha intimidade comigo. É através do Espírito Santo, ele diz. Prosseguiu ele e disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. É isso que os judeus não conseguem entender. Eles acreditam num único Deus. Nós também acreditamos num único Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito. O Espírito que foi ao inferno e ressuscitou Jesus. E Jesus hoje está em glória, através e pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir também? Eu disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Porque mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, aceitaste no coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Esse texto deixa claro que ele inicia dizendo que mentiu ao Espírito Santo, e ele conclui: não mentiste ao homem, e sim a Deus. O apóstolo Paulo ele também fala sobre a Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. 2 Coríntios 13, 13 e 14.
porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2, 18. Então nós já deixamos aqui claro que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo também possui 3 atributos de grandeza: onipresença, Salmo 139, 7. Onisciência, 1 Coríntios 2, 10, 11. E onipotência, Salmo 61, 11 e Atos 1, 8. Toda pessoa tem uma personalidade. A minha esposa, ele conhece aqui, para tomar ideia aqui, gente. A minha esposa, ultimamente, ela está uma sopa. Ela deve ter lido esse ano pelo menos uns 30 livros. Rapaz, ela tem falado tanto para mim de profeta, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem uma personalidade, como a Rúbia tem a personalidade dela. Forte. Fortíssimo. Só que o Espírito Santo. Quem conhece sabe, mas tem um coração também que não cabe dentro. Eu tenho uma característica, não igual a dela. E cada um tem as suas características, um pouco mais melancólico, outro um pouco mais colérico, outro um pouco mais sanguíneo, outro um pouco mais fleumático, né? Mas todos nós temos as nossas personalidades. E o Espírito Santo, como uma pessoa, ele também tem a sua personalidade. Ele também tem o seu jeitão. Eu tenho o meu jeitão. E as esposas sabem que os seus maridos também têm, cada um o seu jeitão. Você sabe, você consegue saber de longe se o marido esteve ou não esteve em determinado lugar. As esposas conhecem. E eu consigo sempre tratar um paralelo muito grande entre a pessoa do Espírito Santo e a mulher. Pela forma delicada e amorosa com que ele trabalha. O Espírito Santo, ele tem mente. Ou seja, mente é a sede dos nossos sentimentos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito. Nós somos mente, alma, mente, corpo e espírito. Nós também somos espíritos. E aquele que sonda os corações sobre qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 27. Tendo uma mente, sendo onisciente, ele esquadrinha o seu coração. Ele vai lá e ele vê a motivação exata do seu coração. O porquê que você está fazendo algo. Eu costumo traçar um paralelo sobre esse esquadrinhar, é saber a sua real situação e o seu real conteúdo. Eu não sei se vocês já observaram no supermercado, quando vem aquela pistolinha laser, não sei o que é ali, raio ultravioleta, sei lá, e bate o código de barras, e aí sai toda a descrição. Hoje em dia tem um código até mais moderno, que é um quadrinho cheio de... onde você bate ali, você tira uma foto, você bate ali, sai todas as características. E é isso que o Espírito Santo faz, quando ele está esquadrinhando o teu coração. Ele está indo lá no profundo, lá no íntimo. Ele está buscando o que ele precisa melhorar, para que a gente fique mais parecido com Cristo, mais parecido com Cristo, mais santo, mais limpo, mais poderoso, mais forte, mais íntimo, mais puro. É isso que ele busca de nós, um coração puro e quebrantado. Ele esquadrinha, está em 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele tem vontade. A maior vontade do Espírito Santo é a intimidade contínua. O Espírito Santo, ele é um ser que possui vontades. E o desejo dele é a intimidade contínua. Então não é necessário que a gente vá atrás do Espírito Santo, porque ele está em nós e ele quer se manifestar em nós. Nós temos a noção de que o Espírito Santo é algo externo, de que o Espírito Santo vem de fora para dentro. Só que não. O Espírito Santo, ele é um vento que vem de dentro para fora.
É algo que é ativado em você quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem já teve uma experiência profunda do Espírito Santo, não sentiu algo vindo de fora, sentiu algo nascendo de dentro. Porque o mesmo Espírito que está aqui, está no meu irmão, está na pastora, está na irmã ali atrás, está no Silvio. É o mesmo Espírito que está dentro de nós e faz disso uma unidade. Faz disso onisciente, sabedor dos nossos sentimentos, sabedor dos nossos desejos. E a vontade do Espírito Santo é se manifestar, porque a natureza e tudo o que ela há clamam pela manifestação do poder dos filhos de Deus. A humanidade clama pelo poder de Deus sobre a tua vida. A humanidade clama para ver o brilho do Espírito Santo na sua face. A sua família clama para que você tenha experiência com o Espírito Santo. E não é necessário que você vá atrás de ninguém, porque Ele está dentro de você. Aleluia! Sabe, depois da ministração do pastor, tanta coisa, desde o começo, debatendo do que eu estou falando, que eu posso parecer repetitivo por tudo que o pastor já ministrou. Mas nós não combinamos nada. O Espírito Santo, como nosso orientador, como aquele que sabe o que é melhor para nós, como aquele que nos guia na verdade, na justiça e no juízo, ele também proíbe e guia. Ele diz quando vai, quando volta. Ele diz quando sim e quando não. Então é necessário que nós tenhamos uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que possamos fazer a coisa certa e não soframos pelas nossas atitudes erradas. Mas isso não quer dizer que não há um conserto. Isso não quer dizer que nós possamos voltar. Isso não quer dizer. Se não for a blasfêmia contra o poderio do Espírito Santo, todo pecado é perdoado. Menos a blasfêmia quando manifestar o poder dele. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não os permitiu. Atos 16, 6, 7. Mas o pregador, como que o Espírito Santo fala? É muito fácil falar do Espírito Santo, uma vida boa, uma família, todo mundo junto. E vocês não analisaram alguns dos apóstolos e discípulos de Jesus. Porque o Espírito Santo, quando você está centrado e confiante na sua presença e na sua manifestação, ele nos fala audivelmente. E falou a Filipe. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Atos 8, 29. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele fala. E fala mesmo. O Espírito Santo ama. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Romanos 15, 30. Repita comigo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo ama. Só alguém com muito amor, só alguém com muito zelo, com alguma coisa, com alguma pessoa, para ter tamanho poder, e não nos cobrirá. Porque Deus deu um poder ao Espírito Santo, e Ele nos distribui, e nos distribuindo, nos capacita. Eu costumo dizer, se você quer conhecer uma pessoa, você dê poder a ela. Se você quer conhecer mais ainda, tire. Agora o Espírito Santo, detendo todo o poder, o Santo, e nunca fez mal a ninguém, e nem nunca fará. Aleluia. Sempre que eu comecei
falando que o Espírito Santo é como um decodificador. Eu não sou muito bom em eletrônica, mas o Espírito Santo, eu tenho muito hábito de traçar, desculpe, eu uso alguns exemplos meio malucos, é que eu tenho, cada um tem o seu jeito, a sua forma de raciocinar. E o Espírito Santo, ele não se revela de uma maneira igualitária. É profundo, a forma como ele se revela a cada um. E às vezes você conversa com uma pessoa e a pessoa não te entende e fala, pô, que cara maluco, cara esquisito. E eu entendo às vezes essas coisas de Deus com algumas coisas no nosso cotidiano, né? Eu entendo, eu olho para o ser humano, eu olho para o computador, eu vejo muita coisa parecida, de processador e tal. Então, o Espírito Santo, ele é como um codificador. Porque nós não sabemos orar, a Bíblia diz isso, amém? E ele pega a nossa oração errada e através de nós, por nós, ele decodifica e leva a intercessão correta ao Pai. Eu acredito que você muitas das vezes já deve ter acordado. E acordou, e no mesmo momento que você acordou, você já estava orando. Isso não veio de você. Ali o Espírito Santo estava levando as suas petições ao Pai. Ele estava falando as suas necessidades ao Pai. Agora não me pergunta o que tem por trás, se todos são oniscientes, onipotentes, onipresentes. Por que é necessário orar e por que é necessário o Espírito Santo levar? Nós agimos por fé, amém? Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não, mas sim. Então o Espírito Santo, ele decodifica. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Gente, tem que coisa para falar. A gente não percebe mais o que foi. Bom, nós falamos sobre a natureza, nós falamos sobre os sentimentos do Espírito. Eu vou dar uma modificada aqui, tá? Então vamos falar aqui sobre o que devemos evitar. A rebelião contra o Espírito. Mas é possível rebelar-se contra o Espírito Santo? Não que isso nos traga um ônus, que ele será retirado de nós. Não existe pecado sem perdão, a não ser a blasfêmia contra o poder e o manifestar do Espírito Santo. Então, rebelar-se contra o Espírito só mexe na alma do Espírito, nos sentimentos do Espírito. Rebelar-se contra o Espírito Santo é fazer algo que o Espírito Santo não quer que nós façamos. Por isso que devemos orar e buscar. Tem coisas que o Espírito Santo não quer que nós façamos. Salmo 78, 40. A nação de Israel se rebelou contra o Espírito Santo. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? O Espírito Santo se entristece. E não entristeçai o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Podemos insultar o Espírito Santo. Você insulta o Espírito Santo voltando ao pecado, depois de ter sido livre, depois de ter sido salvo. Você volta para a sujeira. Alguns teólogos afirmam que aqueles que voltam talvez nunca tenham recebido o Espírito Santo de Deus. Devemos ouvir os nossos profetas e pastores, sempre diz aqui: se Jesus voltar, você sobe hoje. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado
e ultrajou o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expomos a ignomínia. Esse texto me apavorava. Aqui não quer dizer uma pessoa que foi salva e voltou para o pecado, não terá mais perdão, não terá pecado. Aqui, o escritor de Hebreus, ninguém sabe ao certo quem foi, mas acreditam que foi Paulo, pela técnica, pela forma gramatical e pela erudição, ele diz que o povo judeu que se converteu não precisava voltar para a lei para ser salvo. Os judeus messiânicos ali, os convertidos, eles queriam voltar para a lei. E aí Paulo falou, não tem como voltar para a lei. Quem voltar para a lei é porque não entendeu o plano da salvação, então não tem como reconduzir ao arrependimento do pecado, porque não entendeu. Então aqui Paulo não está dizendo, ou o escritor de Hebreus não está dizendo que existe pecado sem perdão, a não ser a blasfêmia sobre o poderio do manifestado do Espírito Santo de Deus. Se você não tem discernimento de espírito, Deus ouve daquele que está sendo operado através do Espírito Santo de Deus. Não fale de um manifestado que você não tem. Então, assim, é o único pecado sem perdão. O Espírito Santo tem alguns tipos. Espírito de sabedoria e revelação. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria para conduzir-nos. Eu não sei quem esteve aqui quando nós falamos sobre os 7 Espíritos de Deus, que são acesos pelo Espírito Santo de Deus, que também formam o mesmo Espírito. Tá? Tem o Espírito de sabedoria que nos dá sabedoria para falar, para orientar, para apregoar a palavra. Nos dá a revelação. Aqui Paulo diz em Efésios 1,17: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1,17. Mas ele também é o nosso consolador. Sabe aquele dia que você está triste na sua casa? Que alguém que você gosta está distante? Ou algo que você precisava pagar e você não consegue? E é triste escandalizar o nome de Jesus. Tem dias que nós estamos só. Todos nós, um dia, estamos só. E você coloca aquele louvor. E do nada vem aquela sensação. E dá aquele afago, aquele calor. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito Santo traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Nós devemos acreditar sempre, independente da situação, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito prometido, ele nos foi prometido. Colocaram aqui uma imagem de um casal. Põe para mim, por favor. Deixa eu colocar aqui uma imagem de uma noiva e um noivo na adoração. O Espírito Santo é aquele que vai nos adorando. O Espírito Santo é aquele que vai nos lapidando. É aquele que vai nos embelezando. É aquele que vai nos instruindo. Como o nosso noivo gosta que nós sejamos. O Espírito Santo, ele vai nos preparando. Ele vai nos orientando ao que devemos e ao que não devemos usar. Até que o grande dia chegue. E o noivo veja sua noiva totalmente preparado para ele. Tirou todo o seu dia para ele. E naquele grande dia, ele virá e
E como nós cristãos, aqui eu já estou colocando o meu roteiro, tá? E assim como o nosso santo nos receberá e falará: amada minha, vem. Amada minha, chegou o grande dia das nossas vidas. Como eu ansiei por você, como eu chorei por você, como eu sofri por você. E Deus é tão maravilhoso, enquanto você diz que vai valer a pena, Ele fará. Cada gota de sangue vertida no Calvário valeu a pena, pelo amor que eu tenho por você. Ele que dirá a você: valeu a pena, porque fui eu que escolhi a ti. O Espírito Santo, ele tem alguns símbolos, né? A Bíblia, ela tem algumas simbologias. Por isso que é necessário que a gente faça escola bíblica dominical, que eu não faço. Vou começar a fazer. Vai ser bastante. Eu faço porque eu tenho restaurante, trabalho dentro de madrugada, mas vou fazer. E eu digo para que todos façam também. Amém? É importante a gente conhecer a palavra de Deus e entender a simbologia da Bíblia, entender as suas revelações, porque o Espírito Santo só pode se revelar se você tiver algo para ele extrair. O que ele diz? Quer colher maçã? Vai plantar pera. Vai plantar maçã. Amém? Porque a semente dá conforme a sua natureza. Mas é necessário que você faça por onde? Para entender o que está na Bíblia. O azeite é um dos mais emblemáticos sinônimos do Espírito Santo. Porque ele significa unção. Ele significa autoridade. E quem nos desce o óleo, a unção, a autoridade é o Espírito Santo de Deus. Sabe, eu estou ressaltando tantas passagens, tantos textos bíblicos, para que vocês entendam a relevância do Espírito Santo, para que vocês invoquem mais o Espírito Santo. Jeremias 33. Invocar-me ele. Ele diz: invoca-me. Invoca o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Como eu falo com o Felipe, tem como tocar depois? É assim, é uma pessoa, gente. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele é muito relevante. Ele não é uma subdivindade. O Espírito Santo é Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. O Espírito Santo é água. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e vinde como estás, sujo. Ah, mas eu estou fumando aí, não quero ir para a igreja. Ah, eu ainda tenho pecado de fornicação, eu não quero ir para a igreja. Não mereço ir para a igreja. Sabe aquele espírito de autocomiseração? O Espírito Santo é água. E sabe o que significa água? É um solvente universal. A água purifica praticamente tudo. Ela limpa praticamente tudo. E o Espírito Santo é água. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai dando vida àquela palavra e vai te purificando. E aos poucos, aquilo que você fazia, você não fará mais. Porque o grande problema não é que eu defenda o pecado, não é que nós possamos pecar para depois, consequentemente, nos arrepender. Porque existem muitos cristãos que entendem muito de entrar com esse remédio processual, o arrependimento. O arrependimento ele sempre terá eficácia, mas quando o pecado se torna uma iniquidade, o pecado ele fica muito grosso, ele fica muito profundo, ele fica enraizado como um câncer. E o Espírito Santo ele precisa da sua abertura, ele precisa do seu intelecto para operar, porque ele te deu inteligência. Então ele precisa
do seu querer para operar. E a iniquidade, ela mexe em algo tão profundo da nossa alma, onde você não sente mais dor por aquela atitude pecaminosa. Então, se o seu pecado está se tornando corriqueiro, se o seu pecado está diminuindo a dor no dia seguinte, cuidado. Uma iniquidade pode estar se instalando. Isso pode não ter volta. Não porque seja imperdoável, mas porque ele pode tomar o seu corpo, metastasar e comprometer todo o seu sistema. Leva a sério. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías, o profeta messiânico, 44, versículo 3. O Espírito Santo é aquele que sela. O Espírito Santo é aquele que escreve no seu coração: Jesus é isso. O Espírito Santo é aquele que faz com que demônios e anjos te olharem, não veem a sua face, o seu rosto, e se veem a Cristo, e se separar. Eu estou vendo no coração, tem Jesus Cristo lá dentro. É o Espírito Santo que faz esse selo, o acender do Espírito Santo dentro de você, faz com que você seja selado. Na antiguidade, o selo era algo muito importante, porque o selo dizia quem você era. O selo, ele dava autenticidade ao documento. Quando era mandada uma carta de um reino a outro, um documento oficial, jogava-se uma espécie de uma parafina, e com um anel, com a sua assinatura real, ele selava aquela correspondência e dava autenticidade. O Espírito Santo é o que te dá a autenticidade de um ser eternamente celestial. Posso ouvir um momento? Vocês estão conseguindo entender a dimensão, o quão complexo é a existência do Espírito Santo em nós, a importância do Espírito Santo em nós, a importância de nós ressaltarmos que o Espírito Santo é Deus e deve ser adorado. Louvor, por favor. O Espírito Santo também é vento, que é um emblema. Que o vento, ele é utilizado na antiguidade e nos lugares mais carentes para separar a palha, o joio e o trigo. Israel venta demais. E apesar de ser uma região desértica, os campos de trigo são extremamente dourados, é uma coisa linda de se ver. Lindo. E quando o vento bate no trigo, o trigo vai assim. Só que não pode tirar o joio do meio do trigo. Porque se você tira o joio, a raiz dele é muito profunda. Como tudo que é mal, ele se enraiza. E se você tirar o joio, você vai tirar o trigo. Só que é facilmente percebido. Porque o joio é tudo. Enquanto o trigo segura. E aí é retirado aquele trigo, aquele joio no momento correto. E eles pegam a peneira e jogam para o alto. O vento vai na palha e o joio embora. E volta aqui. Jogam para o alto. Por isso que foi dito a Pedro: hoje mesmo Satanás pediu para que eu te peneirasse. Porque ele sabia o coração de Pedro naquele momento. Pediu para que eu te peneirasse. Ver o que você é nesse momento. E o Espírito Santo é aquele que vai tirando de nós toda a palha, toda a sujeira, todo o cheiro. O vento, ele produz vida, ele espalha sementes enquanto ele sopra. Olha que interessante. O vento, ele leva as sementes. E assim vai se expandindo. Então a semente que é colocada em você, ele vai levar para o Japão, se você estiver lá. Porque Billy Graham uma vez falou, no auge do seu ministério, no auge do seu conhecimento mundial, um homem que ganhou milhões de vidas para Cristo. Billy, vamos aí fazer uma campanha presidencial para você. Você tem tudo
para ser o próximo presidente americano? A maior autoridade da Terra, a maior autoridade da Terra não é o presidente dos Estados Unidos. A maior autoridade da Terra é a igreja. E eu jamais iria rebaixar o meu cargo. Porque enquanto você deseja que eu seja presidente da República, o Pai desejou que eu fosse embaixador do céu. Cada um de vós foi eleito embaixador do reino dos céus. Ele é fogo. Esse é o símbolo que eu mais gosto do Espírito Santo. O profeta que eu mais gosto é o Elias. Doido para mim. Eu não tinha gostado de algo que não seria o fogo. Desde pequeno. Eu estava fogo em tudo. Trabalho, tudo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Atos 2, 3. O fogo é utilizado para o refino. O ouro é refinado ao fogo. Metal é refinado ao fogo. Mas do mesmo jeito que o fogo é bom, o fogo pode ser perigoso. Porque ele simboliza o juízo de Deus. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Jesus nos mostrou como devemos fazer para ser salvos. Ele nos mostrou como que damos entrada ao Espírito Santo em nossas vidas. Batizado em Jesus, saiu logo da água e eis que abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Mateus 3,16. E Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual usou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com morte como nenhum dos teus companheiros. E Deus ouve. Nós somos cristãos. Da mesma forma ele nos ungiu. Jesus foi selado pelo Espírito. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou no seu selo. João 6,7. Jesus foi conduzido pelo Espírito. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4,1. Sempre que você for conduzido a Deus pelo deserto, tenha certeza que você foi conduzido a Deus, porque você pode se meter numa encrenca e não estar no deserto, e sim está sofrendo uma ação demoníaca por uma decisão humana. Mas quando você é levado pelo deserto, te prepara. Te prepara porque algo maravilhoso vai acontecer. Porque Jesus, naquele momento, ele foi cheio do Espírito. E naquele momento, pelo Espírito, ele foi pedido ao deserto. Em Mateus 12:28. Mas em Lucas 4:1, a Bíblia diz que Jesus voltou no poder do Espírito Santo de Deus. Assim que ele marcou os seus experiências no deserto, foi tentado pelo diabo, e ali ele esperava, e ali ele buscava, e ali ele orava, e por 40 dias jejuou e buscou a intimidade com o Espírito Santo. Ele falou: estou pronto, eu sou o Messias. Vamos, Espírito Santo, vamos mudar o mundo, vamos curar, vamos libertar, vamos ao inferno nos achar, vamos salvar o cativo. Vamos trazer essa humanidade transformada, suja e correta. E eu os farei reis, sacerdotes, e comigo reinarão, e comigo libertador,
você também. É com você também. É com você também. Gosto de você, eu vou estar falando, mas é com você também. Eu quero se manifestar. Senhor, em nome de Jesus. A religiosidade é porque é em nome de Jesus. Senhor, a coração, a contemplação. Começa a falar do Senhor. Agora é o Espírito Santo de Deus. Agora é o Espírito Santo de Deus. Você vai fazer uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Pela gente, sai daqui, se passa, o Espírito Santo de Deus. Desejo, eu quero, eu estou aqui, eu quero tocar, ele quer se manifestar na sua vida.